Antes de apresentar o nosso convidado para quem não o conhece, eu gostaria também de agradecer ao Dr. Luís Barroso o convite que me fez para apresentar e também para moderar. Não vou estar aqui como fiscal, nem a julgar quem quer que seja. Vamos ter tempo para que possam colocar depois ao nosso convidado as vossas questões, se justificar, se assim entenderem. Gostaria é que fossem precisos e que as vossas questões fossem também questões dirigidas ao nosso convidado e que não as particularizassem. Este é um pedido da Fátima Pérez e vamos fazer com que este seja, sem dúvida, um momento para que todos nós tenhamos a oportunidade, depois de terminarmos a conferência, de sermos daqui ainda mais participativos na nossa sociedade. E passo a palavra também ao Luís Barroso e, entretanto, já tomei parte de novo da posse do microfone. Então, muito boa tarde a todos. Indigitou-me a Associação Lagos com Futuro de vos receber, de vos dar as boas-vindas, vos agradecer por estarem aqui hoje presentes e esperar que todos nós, inclusivamente nós que organizamos esta conferência, que saiamos todos daqui mais esclarecidos acerca do tema da corrupção, tema esse que de alguma forma tem afetado as nossas vidas. Para isso, convidamos o professor Paulo Moraes, que desde já agradecemos e que nos honra muito a sua estar aqui na nossa cidade e nesta conferência. Muito obrigado, Sr. Professor. E acrescer também os cumprimentos aqui à nossa profissional da comunicação, toda a gente conhece, a Fátima Pérez, que irá, desde a primeira hora, que se predispôs a estar aqui connosco e a nos ajudar. Portanto, desta forma, como a Fátima já disse, ela irá ser, para além de vai apresentar o nosso convidado, irá ser a moderadora depois no debate final. Portanto, muito obrigado, Fátima Pérez, por estás aqui também mais uma vez connosco. Portanto, e um bem-aja a todos. Muito obrigada, Luís. É o presidente da Associação Lagos com Futuro, Cidadãos Independentes por Lagos, Associação Cívica e é também, deixo agora aqui o à parte, vereador na Câmara Municipal de Lagos. Muito obrigada. Não tenho que agradecer à Fátima Pérez, é essa também a minha obrigação, enquanto munícipe, neste Conselho, enquanto cidadã da nossa região, contribuir sempre que solicitada para uma melhor informação, não só para as próprias associações, mas também para o bem-estar da região, que é a nossa a região do Algarve. Passo a apresentar o nosso convidado, o qual já tenho seguido o seu percurso de há muito tempo a esta parte, e é sempre uma honra estar ao lado do Dr. Paulo Moraes, que nasceu em Viana do Castelo em 1963. Temos a particularidade de termos nascido no mesmo ano. É licenciado em Matemática, tem um MBA em Comércio Internacional e é doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto. Foi dirigente associativo Estudantil e iniciou a sua atividade profissional no ensino superior. Passou ainda pelo setor empresarial e foi vice-presidente da Câmara Municipal de Porto de 2002 a 2005. Regressou então ao ensino e ao seu combate de sempre pela denúncia dos mecanismos de corrupção em Portugal. É professor na Universidade Portucalense e investigador no INESC Porto. Integrou o grupo de trabalho para a revisão do Índice de Percepções de Corrupção, levado a cabo pela Transparência Internacional. Foi perito no Comitê Europeu Económico e Social, é perito do Conselho da Europa em Missões Internacionais sobre Boa Governação Pública,
luta anticorrupção e branqueamento de capitais. É presidente da Assembleia Geral da Associação Portugal-Moçambique, é escritor. Publicou os livros Porto de Partida, Porto de Chegada, Mudar o Poder Local e Da Corrupção à Crise. 3 livros. É colaborador regular do jornal Correio da Manhã e é um homem com o qual eu gosto muito de estar e hoje recebê-lo na nossa cidade é um orgulho maior. Muito obrigada pelo seu tempo por ter aceito o nosso convite. A palavra ao Dr. Paulo Moraes. Uns tratam-no por professor, eu desde a primeira hora comecei a tratá-lo por doutor e é assim também com estes pequenos pormenores que se fazem amizades na transparência e na integridade. Bem-aja. Muito obrigado. Muito obrigado, Fátima Pérez. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que me foi formulado para estar aqui, pelo movimento, pela organização Lagos com Futuro, em particular ao Dr. Luís Barroso, com quem falei e agendámos este dia. Estou cá com muito gosto para lhes falar de um tema que não é obviamente agradável, mas é um tema importante do meu ponto de vista para a vida do país, em particular neste momento que vivemos, de tanta crise, dívida, déficit, enfim, todos os problemas que se falam. E vamos então falar de corrupção e poder. Há 8 dias, exatamente atrás, concluíram-se as comemorações dos 40 anos de 25 de Abril, comemoração que teve lugar em Lisboa, porque de facto, ao longo de todo 2014 e início de 2015, comemorou-se o 40º aniversário de 25 de Abril. Ora, no 25 de Abril de 1974, quando o regime nasceu com um documento, que foi o programa do Movimento das Forças Armadas. Esta é a primeira página do programa do MFA. Para os mais novos, o Movimento das Forças Armadas foi o movimento que fundou o regime atual, e antes da minha Constituição havia este documento que era o programa do MFA. E porquê é que eu trago aqui o programa do MFA? Porque na primeira página do programa do Movimento das Forças Armadas, na primeira página, estavam as medidas que tinham que ser tomadas de imediato. E uma das medidas que tinham que ser tomadas de imediato, obviamente não conseguem ler, mas que é ali à linha J, é medidas que combatam eficazmente a corrupção. Portanto, era uma medida que preocupava quem fundou o regime. Ou seja, o problema da corrupção não é um problema da democracia, é um problema que já preocupava muito os fundadores do regime, em particular os capitães de Abril, que fizeram este documento, e exigiam de imediato medidas de combate eficaz à corrupção. Ora, passados 40 anos, não só não houve medidas eficazes de combate à corrupção, como não houve medidas nenhumas de combate à corrupção, muito menos eficazes, pior, o regime estruturou-se por forma a favorecer a corrupção. Passados estes 40 anos, em que posição é que Portugal está em termos internacionais ao nível da corrupção? Todos os anos são publicados os indicadores de corrupção a nível mundial, este mapa que aqui lhes apresento. Como podem antecipar ou adivinhar, os países que estão ali a amarelo são os mais transparentes, os que aparecem ali a castanho, vermelho escuro, são os mais corruptos. Só por curiosidade, quem está no topo é a Dinamarca, a Noruega, a Austrália, a Nova Zelândia. Cá em baixo é Somália, o Afeganistão, digamos, os mais corruptos. Mas hoje estamos aqui para falar de Portugal, só de Portugal. Qual é a posição de Portugal em 2014 neste mapa internacional, que, como digo, é um mapa que é publicado anualmente e resulta de análise de entidades como o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial. Estamos a falar deste tipo de entidades que constroem um índice, pois Portugal está em 32º lugar, exegue com mais 2 países. Estar em 32º lugar em termos de transparência, enfim, em 178 países avaliados, dá a ideia que não é muito mal. Mas se pensarmos que o espaço em que temos que nos comparar é o espaço europeu, pois nós estamos no grupo pior da Europa, da Cabo da Europa, a par de quem? Da Grécia, da Itália e da Espanha. A Espanha, que tem tido, enfim, escândalos de corrupção sucessivos
que alguns terão acompanhado. A Grécia tem uma administração pública que está numa situação completamente anarquizada, e a Itália, que ainda hoje tem uma forte influência da máfia sobre a própria administração. E Portugal está neste grupo. Mas se é grave a nossa posição atual, o que é mais dramático é que, se olharmos para o que aconteceu na década 2000-2010, peço que olhem só para a segunda coluna, o resto não me interessa, Portugal em 2000 ocupava a 23ª posição. Só um bocadinho mais para Desculpa. Portugal ocupava a 23ª posição e em 2010 já estava em 32º lugar. Ou seja, na década 2000-2010, Portugal foi o país que mais se depreciou no mundo em termos de transparência. Isto é um aspecto que é relevante e que tem a ver com o aparecimento da crise. Porque, já falarei um pouco mais à frente sobre isso, crise internacional em termos financeiros existe em toda a parte do mundo. A diferença é que, se nós, em vez de estarmos em 32º em 2010, estivéssemos em 23º, quer dizer que os nossos parceiros hoje não seria a Grécia, a Espanha e a Itália. Então, quem é que está hoje em 22º, 23º? Está a Irlanda, está a Áustria, onde a taxa de desemprego é 4%, onde o IVA é 19%. Porque estas coisas estão todas, obviamente, relacionadas. Ou seja, nunca podemos fazer, digamos, contar a história como é que ela poderia ter sido, mas o facto é que, se nós hoje não ocupássemos o 32º lugar em termos de transparência, ocupássemos o 23º, estaríamos, de certeza, mais perto do que acontece na Áustria e do que acontece na Irlanda, onde, obviamente, também há crise, mas é melhor uma crise financeira, com o desemprego a 4%, do que ter 1 milhão de empregados e subdesempregados e subempregados, como temos em Portugal. E o facto é que, nesta década, o país que mais depreciou a sua posição em termos de transparência foi, efetivamente, Portugal. E a questão é como é que foi possível isto tudo acontecer. Então, se afinal quem funda o regime queria resolver o problema da corrupção, e afinal a corrupção transfere-se diretamente da ditadura para a democracia, o principal instrumento de corrupção é o Orçamento de Estado. Todos os anos se discute o Orçamento de Estado nas televisões, no Parlamento, toda a gente se atira números para cima das pessoas, ninguém percebe nada do que se discute, mas a fonte fundamental de pagamento da corrupção é o Orçamento de Estado. Aliás, a crise que nós vivemos em Portugal, que levou ao aumento de impostos, à redução de salários na função pública, a diminuição de um conjunto de regalias, quer sociais, quer na saúde, quer na educação, tudo isso aconteceu porque o Orçamento de Estado está doente. Ou seja, a fonte dos problemas da crise é o Orçamento de Estado. E a questão que se coloca é, então, qual é a fonte dos problemas do Orçamento de Estado? Se o Estado do Orçamento gerou esta crise, então o que é que, afinal, gerou os problemas do Orçamento de Estado? A corrupção. A corrupção. Não só a corrupção, mas eu estimo que a maioria dos problemas de Portugal existem porque há corrupção. Ainda por cima, a corrupção em Portugal tem características terríveis para o povo português. A corrupção é sempre má, obviamente. Mas em Portugal tem características que nos deviam envergonhar a todos como comunidade. A primeira é que a corrupção em Portugal não é às escondidas, é às claras. É às claras. Já toda a gente ouviu falar na corrupção no euro, nomeadamente depois do processo apitutado. Toda a gente ouviu falar na corrupção na Expo, toda a gente ouviu falar na corrupção nos submarinos, toda a gente ouviu falar na corrupção na banca, no BPP, no BPN, no BANIF, no BES. Nada disto é novo. A corrupção nos outros países é às escondidas. Em Portugal é às claras, na nossa cara. E, portanto, enfim, imagino que para nenhum dos presentes é novidade com casos de corrupção que aqui apresentei. Portanto, a corrupção é às claras. Depois tem um segundo problema. É que às claras é reiterada. Aparece sempre um novo caso de corrupção. Agora, aquilo que se fala é o BES, daqui a um ano há de ser outro. Portanto, há sempre um novo caso de corrupção à nossa espera, que somos nós que depois pagamos, porque pela via dos impostos, com o Orçamento de Estado. E, portanto, é às claras. É reiterada. E tem aqui uma faceta terrível, é que todos estes casos são muito caros. Quando nós falamos de um caso, como seja, por exemplo, o BPN, estamos a falar de um caso de corrupção, de um caso só de corrupção, que custou 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros, só para terem uma ideia, é mais ou menos a massa financeira que dá para pagar a toda a função pública portuguesa durante um ano. Num caso só de corrupção. E de quantos é que eu falei? Já não me lembro, mas 6, 7, 8.
E cada um destes casos custa milhares de milhões de euros. É evidente que tudo isto, no seu conjunto, leva a que tenhamos hoje uma situação verdadeiramente dramática, que é um orçamento de Estado pauperadíssimo, as pessoas pobres, porque cada caso destes custa muito milhares de milhões de euros. Portanto, é corrupção na nossa cara, à vista de toda a gente, muito cara, reiterada e sistémica. Porque a corrupção em Portugal depois tem esta característica, não há umas pessoas a governar bem e uns que andam a enganar esses, não, são todos os mesmos. Então o que acontece é que a corrupção já entrou no ADN do próprio regime. Enfim, eu não posso dar aqui muitos exemplos, porque estaremos aqui até às 4 da manhã, mas só para lhe perceberem como é que a corrupção é sistémica, num ou noutro caso, explicar-lhes dizer como é que isto se faz com a conivência dos poderes públicos. Por exemplo, o caso do BP, que merece 5 minutos para perceberem do que é que estamos a falar, 7 mil milhões de euros, que o BPN foi nacionalizado em 2008, mas está a ser pago no orçamento de ano 2015. No orçamento de 2015, este mapa vem do orçamento de 2015, estão lá para pagar o BPN, com o nome Parvalorem, ali na primeira linha, 3.177 milhões de euros. Portanto, dos impostos que pagaram hoje ao almoço, dos 23% que pagaram de IVA no restaurante, para quem foi a um restaurante a almoçar, uma parte significativa é para pagar o descalabro do BPN, embora a nacionalização se tenha dado em 2008, é verdade. Mas alguma vez havia de ser pago em 2015. Portanto, os impostos que estamos todos a pagar, da redução de salários, das sobretaxas do IRS, etc., uma parte significativa este ano, 2015, é para pagar o descalabro do BPN. E o que é o descalabro do BPN? E volta aqui ao cimo. Deixem-me contar-vos em 5 minutos o caso do BPN, para perceberem como é que estes negócios são feitos em Portugal. O BPN é um banco que pertencia a um grupo de empresas chamada SLN, Sociedade de Luz a Negócios. Portanto, o BPN era uma empresa que fazia parte de um grupo chamado SLN, cujo presidente então era o Dr. Oliveira Costa, que estavam ligados às pessoas como Dias Loureiro e outros que têm visto aí pelos jornais. Ora bem, o BPN é nacionalizado em 2008. O que é que tinha acontecido antes para ter que nacionalizar o BPN? A Sociedade de Luz a Negócios era um conjunto de sociedades, 270 e tal empresas, aproximadamente. Umas abriam, outras fechavam, mas no geral estamos a falar de 270 empresas, em que umas davam lucro, corriam bem, e eles, enfim, encantados com isso. Depois havia outras que corriam mal, davam prejuízo, ou porque eram mal geridas, ou porque o mercado tinha determinadas condicionantes, mas para os acionistas também não havia problema nenhum. Porquê? Porque eles pegavam naqueles prejuízos todos e iam depositá-los, digamos, no BPN. Ficava ali um buraco no BPN. E depois havia um terceiro grupo de empresas, e aqui é que pedi a vossa atenção, particularmente, em que os administradores eram convidados a administrar as empresas com o seguinte objetivo. Tu estás aqui, és presidente desta empresa, e o teu objetivo é aumentar o mais que possas os prejuízos. Portanto, eles eram contratados para aumentar prejuízos. E o facto é que eles tinham jeito para isso. E esse é que é o nosso problema. E como é que se criavam assim prejuízos de forma alucinante? Vou-lhes só dar um exemplo. Há 19 exemplos deste género, dos quais eu vou contar um. Peço que estejam com alguma atenção, ou com bastante atenção, porque isto é complicado, e além disso, peço que acreditem no que eu vou dizer. Porque não é fácil acreditar no que eu vos vou dizer. A SLN tinha empresas de aluguer de automóveis. Portanto, compravam carros para alugar, de renta-car. Algumas a funcionar, aliás, bem perto daqui. E alugavam os carros. Tudo bem. As pessoas alugavam os carros, entregavam os carros, o habitual de uma empresa de renta-car. Mas, ao mesmo tempo, para cada carro, estes cavalheiros diziam que tinham perdido o librete e pediam uma segunda via do librete. E depois diziam que tinham perdido a segunda via e pediam uma terceira via do librete. Então, para cada carro, tinham 3 libretes. E o que é que estes cavalheiros faziam com isto? Pegavam nos libretes e vendiam o carro a 3 empresas diferentes. Portanto, mesmo o carro era vendido 3 vezes. E quem é que comprava estes carros? Porque não ficava com os carros, só ficava com os libretes. Eram empresas que eram deles próprios. E como é que eles faziam disto? Pegavam em cada um dos libretes, iam ao BPN, deixavam o librete e traziam o dinheiro. Deixavam o librete como garantia e traziam o dinheiro. Então a empresa A compra o carro X, a empresa B compra o mesmo carro, a empresa C compra o mesmo carro. E vão buscar dinheiro aonde? Ao BPN.
No final destas compras todas, de milhares de carros, estas empresas que andavam metidas nisto abrem falência e fecham. O dinheiro vai para as contas dos cavalheiros do Luxemburgo, ainda hoje lá está. As empresas fecham e o que é que fica no final? No BPN ficou buraco, 3 buracos, digamos, passa a expressão, por cada carro. E, portanto, eles conseguiam isto, que era, o BPN financiava várias vezes a compra do mesmo bem, com uma garantia, que era um papelinho que se chama livreiro. Bom, no final disto tudo, com ações destas e outras que tais, abriram um buraco de 7 mil milhões de euros e, em 2008, o governo português propõe ao Parlamento, e o Parlamento assume, a nacionalização do BPN, deixando todo o património de tudo isto na Sociedade de Bolsa de Negócios. Ou seja, o Estado português nacionalizou o BPN e deixou todo o restante grupo e toda aquela riqueza nas mãos dos ativos acionistas. Bom, o que é que aconteceu depois? Ao BPN aconteceu o seguinte, como tinha um buraco de 7 mil milhões de euros, criou-se um bad bank, agora usa-se muita expressão mau banco, que é exatamente esta parva à hora, para assumir os prejuízos do BPN, que vão ser pagos pelo Orçamento do Estado e pelos contribuintes. E as empresas da Sociedade de Bolsa de Negócios continuaram com os antigos acionistas, até hoje. Mudaram de nome, chama-se hoje Galilei, e tem projetos imobiliários aqui nos Salgados, tem projetos imobiliários em Lisboa, tem a maior fábrica de castanhas do mundo em Bragança, tem o sistema de informações de emergência português, é Ciresp, é da Galilei, e portanto a Galilei vai de vento em popa. Os acionistas da Galilei, porque atenção que a Galilei não foi comprada por americanos, o segundo maior acionista da Galilei hoje, ou pelo menos há 15 dias atrás, hoje, enfim, não vejo isso todos os dias, era o Dr. Oliveira Costa. Portanto, a Galilei vai de vento em popa, é um dos 10 maiores grupos económicos portugueses. Então, no fundo, o que é que aconteceu em novembro? O Estado assumiu o prejuízo e deixou os lucros para os privados. E nós pagaremos. E é por isso que esta corrupção, quando eu digo é sistémica, ou seja, é corrupção que funciona em função do próprio funcionamento do aparelho de Estado. Mas dou-lhes mais exemplos. As parcerias privadas. Vou detalhar um pouco mais este, enfim, não vou detalhar todos os exemplos que aqui foquei, mas falaremos um pouco das parcerias privadas. As PPPs, enfim, cuja despesa vai aumentando ao longo dos anos, sempre a subir. Eu tenho aqui os dados até 2011, mas 2012 continuou, é sempre a mesma coisa. Mas as PPPs são um negócio que começa mal. Começa muito mal, começa com o ponto de Vasco da Gama, que muitos utilizam quando vão a Lisboa. Depois a ponte Vasco da Gama, quando lá passarem, depois da informação que lhes posso trazer hoje, devem-se arrepiar. A ponte Vasco da Gama é um projeto do tempo do governo do Dr. Cavaco Silva, era Ministro das Obras Públicas, o engenheiro Ferreira do Amaral. Está aqui uma coisa a mais. Só um bocadinho mais para pedir a assistência também. Diga. Só um bocadinho mais para o seu lado. Muito bem, muito bem. A ponte Vasco da Gama, que aqui aparece, é um projeto que nasce nos governos do Dr. Cavaco Silva. E nasce com a seguinte particularidade, que é, na altura, os mais novos não se lembram disto, mas foi vendido este projeto à opinião pública como sendo um projeto que tinha que ser privado, porque o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte. Havia, aliás, uma grande polémica, se era a ponte aqui ou a solução Chelas-Barreiro, que não se chegou a fazer. Optou-se por esta solução, por questões, enfim, que não interessa agora discutir, nem é essa a matéria, mas o facto é que a ponte terá custado, a preços atualizados, 875 milhões de euros. Era a estimativa, enfim, mais coisa menos coisa, 900 milhões de euros. E tinham que ser os privados a pagar. Muito bem. Pois sabem quanto é que os privados meteram no negócio? 200 milhões de euros. E de onde é que veio o resto? Por curiosidade. 300 milhões vieram da União Europeia a fundo perdido, como acontece, aliás, em muitos fundos da União Europeia. Portanto, 300 milhões foram garantidos, era dinheiro que podia ter vindo para o Estado, mas foi para este negócio. Depois, mais 300 milhões foram garantidos num empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas atenção que os privados não garantiram um empréstimo com bens próprios. Os privados garantiram um empréstimo com quê? Com o contrato que tinham com o Estado português. Ou seja, no fundo, foram os privados que fizeram a garantia, mas tinham uma contra-garantia
do que Project Finance, que era assim que se chamava, que tinha um Estado português. Bom, e depois há aqui uma pequena parte, que ainda não chegamos aos 900 milhões, que entrou também para aqui, que são as receitas das portagens da Ponte 25 de Abril, porque a Ponte 25 de Abril entrou também neste pacote de negócios. Então, reparem, os privados, com apenas 200 milhões de euros, fizeram um negócio de 900 milhões, tendo ido buscar uma parte de dinheiro à Europa, uma parte ao Banco Europeu de Investimentos, com uma garantia que, no fundo, era do Estado português, e ficando com as portagens da Ponte 25 de Abril. Ou seja, a Lusoponte, com 23% do valor de negócio, ficou durante uma geração com as portagens das duas pontes rodoviárias sobre o Tejo, como o exclusivo das travessias, porque se um outro grupo qualquer quiser hoje ou amanhã fazer uma nova ponte, tem que pagar uma comissão à Lusoponte, tudo isto durante uma geração. Mas o pior estava por vir. É que o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte. Mas, como houve uma série de alterações ao negócio, negociadas entre o Estado, entre os agentes do Estado, ou seja, o Governo, e os privados, o que acontece é que ao longo do tempo, através de um mecanismo que se chama, que é gravíssimo, já falarei dele à frente, acordos para a reposição do equilíbrio financeiro, ou seja, são acordos para repor o equilíbrio financeiro se houver uma alteração brutal, exógena ao negócio. Mas isso não aconteceu. E, no entanto, o Estado foi negociando com os privados. A ponte inaugurou na Expo 98, em março de 98. Em 2001, ainda a ponte só tinha 3 aninhos, o que é que aconteceu? Sai um relatório do Tribunal de Contas que diz que o Estado já tinha pago indemnizações à Lusoponte, sabem de quanto? De 900 milhões de euros. Ou seja, ao fim de 3 anos, já estavam pagas 2 pontes. Ao fim de 3 anos, estavam pagas 2 pontes. E assim sucessivamente, até o dia de hoje, está-se neste momento a negociar o 9º acordo de reequilíbrio financeiro. Cada reequilíbrio financeiro é dar mais dinheiro à Lusoponte. Sabem o que é curioso no meio disto tudo? É que, passados todos os anos, o presidente da Lusoponte foi o ministro que a mandou fazer. O Dr. Luís Engenheiro Ferreira do Amaral. Foi assim que começou esta história. Aliás, verdadeiramente, no dia em que Portugal tenha alguém suficientemente corajoso, ou como Primeiro-Ministro, ou Presidente da República, ou Presidente do Tribunal de Contas, ou não sei bem o quê, no dia em que isso acontecer, chega aqui a expropriar a ponte por valor zero. Esta ponte, a situação mais aceitável, do meu ponto de vista, era expropriá-la pelo valor zero, porque ela já está mais do que paga aos privados não sei quantas vezes. É mais ou menos como uma pessoa comprar um carro e já o ter pago 5 ou 6 vezes, já chega. Portanto, neste momento, a ponte, verdadeiramente, a única coisa aceitável para o povo português, é assim, se isto fosse Inglaterra, era o que faria. Aliás, é o que andam a fazer em Inglaterra. Nomeadamente em algumas PPPs que andavam por lá, em que o Estado está a retomar o equipamento. Isto aconteceu, por exemplo, dos caminhos de Sérgio de Londres, que é, já chega, já roubaram mais, venha pegar o património. Bom, e é assim que começam os PPPs. Quais são hoje os grandes defeitos das parcerias público-privadas em Portugal? E eu peço desculpa de estar a demorar tanto tempo a explicar as parcerias público-privadas, mas as PPPs têm importância, obviamente, neste debate, mas têm uma importância muito maior, que é o seguinte. Se eventualmente isto não for modificado, as contas públicas vão estar desequilibradas até 2035. As PPPs, em particular as rodoviárias, as outras também, mas as rodoviárias, vão desequilibrar o Orçamento de Estado até 2035 e passarei a explicar porquê. As PPPs têm quase só defeitos. A única coisa que não tem defeitos é que as estradas estão bem construídas, tanto quanto sei. O resto é só problemas nos contratos. O primeiro dos problemas tem a ver com, o que lhes mostro deste gráfico, apenas se olharem, com o aumento das rendas. As rendas das PPPs chamam-se taxa de disponibilidade diária. A taxa de disponibilidade diária, neste caso concreto na A28, que vai do Porto até Viana do Castelo, é sempre a subir, o que já nem admira ninguém, mas o que é mais grave é que são taxas, neste caso concreto, de 23% ou 24% ao ano, sem qualquer risco. O problema das PPPs, só para terem uma ideia, as PPPs rodoviárias são 87% das PPPs. Depois há 8 ou 9 que são PPPs na saúde, Hospital de Braga, enfim. Depois há uma pequena PPP na segurança e depois ainda há a Fertagos, a travessia ferroviária do Tejo, também é uma PPP.
Mas digamos que o essencial do problema está nas PPPs rodoviárias, nas chamadas ex-SCUT, como é, por exemplo, aqui havia do Infante também. Ora, nestas PPP, cujo concessionário é justamente o mesmo da A28 e Viana do Castelo. Ora, as PPPs têm esta característica, que é, neste caso concreto, no fim de 2015, o concessionário, nem que não passasse nenhum carro nesta autoestrada, recebia 50 milhões de euros. Nem que não passasse lá carro nenhum. E as antigas ex-SCUT têm esta característica, que é, são negócios de altíssima rentabilidade, a troco de um risco zero. Portanto, isto não é uma parceria. É, o público fica com prejuízo, o privado fica com lucro. Isto não é uma parceria, isto é um escândalo. E isto acontece em todas as antigas SCUT. Aliás, isto até é um bocado estranho. Por exemplo, isto não se consegue explicar numa faculdade. Porque nós, normalmente, aos alunos explicamos que, enfim, percebe isto quem já estudou Economia ou Finanças e percebe isto quem tiver um negócio. Normalmente é, quando o risco é baixo, as taxas de juros são baixas, o risco é alto, as taxas de juros são altas. É sempre assim. Pois nas PPPs rodoviárias é taxas de juros altíssimas, risco zero. Isto é um disparate, do ponto de vista teórico. Bem, do ponto de vista teórico é um disparate. Do ponto de vista prático, sai-nos dos bolsos de toda a gente. Portanto, este é o primeiro pecado mortal das PPPs. Depois há um segundo, que tem a ver com esta fórmula, que eu obviamente não vou explicar, mas que esta expressão que está no Diário da República, isto é um PDF do Diário da República, que se refere ao tipo de indemnizações em função da sinistralidade. Também acontece, por exemplo, aqui na Via do Infante. Então, qual é o problema? Se os acidentes aumentam, o concessionário paga uma multa, se os acidentes diminuem, recebe um prémio. Em boa verdade, isto acontece em Portugal e noutros países também. Só que em Portugal tem uma diferença. É que, quando nós falamos de autoestradas, está-se à espera que a sinistralidade seja baixa, obviamente. As autoestradas existem para haver poucos acidentes. O que quer dizer que, quando a sinistralidade baixa, os prémios deveriam ser baixos e, quando aumenta, as multas deviam ser fortes, para penalizar os acidentes. Pois em Portugal é o contrário. Aquela expressão que está ali está de pernas para o ar. É assim, esta expressão saiu do Diário da República em maio de 2010. Se fosse na Suécia, a pessoa que assinou isto estava presa no dia seguinte. Se isto fosse na Suécia, quem assinou este papel no Diário da República era imediatamente chamado ao tribunal para explicar como é que isto é possível. Aliás, deixem-me falar aqui um pequeno parênteses. Quando, não sei se recordam, houve uma altura, por causa das PPPs, houve buscas em casa do ex-ministro Mário do Lino, do ex-secretário de Estado Paulo Campos. E na altura fui chamado a comentar isso no telejornal daquele dia, e o que eu disse, olhar para isto, foi, atenção, para provar que há corrupção nas PPPs, não é preciso ir fazer buscas em casa de ninguém. Basta ler o Diário da República. Para mostrar que há corrupção nas PPPs, basta olhar para isto. Só para terem uma ideia, eu não sei os números todos de cor, não calculam, embora as contas estejam todas feitas. Todas. Assim, nesta PPP em Viana, é qualquer coisa deste género, que é, se a sinistralidade aumentar 10%, o concessionário paga de multa 600 mil euros. Mas se ela baixar os mesmos 10%, recebe prémio de 3 milhões. Portanto, é assim uma coisa verdadeiramente esdrúxula e absurda. Ou seja, os prémios são incomparavelmente maiores do que as multas, quando tinha que ser exatamente o contrário. É evidente que isto depois no fim do ano sai da onde? Mais uma vez, do Orçamento de Estado, do bolso de todos nós. Bom, mas eu disse que havia 3 pecados mortais, então vai o terceiro. Que tem a ver com isto. Eu tenho que tirar isto ali. Para mostrar o que tem a ver. Eu chamo aqui o Paulo, por favor. Só tirar esta. Já consegui. Já está. Bom, só para lhes mostrar, também imagino que não consigam ler os números lá de fundo, mas eu explico. E porquê é que eu trago este mapa? São os acordos de equilíbrio financeiro de que eu falei há pouco a propósito da ponte Vasco da Gama. O que é que são então os acordos de equilíbrio financeiro? São negociações que todos os anos os concessionários fazem com o Estado. Os concessionários fazem com o Estado e vamos ver quem é que são os negociadores, já vamos ver a seguir.
Então, os concessionários das PPPs, Motengil, Espírito Santo, nesta época era o Banco Espírito Santo, negociaram o Estado. Então, em 2011, o Estado português devia ter pago nas PPPs rodoviárias 799 milhões de euros. 800 milhões de euros. Era o que devia ter pago. E, em acordos suplementares, indemnizações compensatórias, acordos de equilíbrio financeiro, pagou, além dos 800 milhões, quanto mais? 900 milhões. Ou seja, pagou mais de desvio do que de despesa. Atenção que este mapa não fui eu que fiz, nem que o inventei. Isto veio das Estradas de Portugal. Isto é um documento oficial das Estradas de Portugal. Então eles assumem aqui o seguinte: em 2011 pagaram 800 milhões de rendas e 900 de indemnizações. Justificados por quê? Verdadeiramente por nada. Aliás, verdadeiramente o que justifica este pagamento a mais é o atraso dos terrenos que o Estado devia ter dado aos concessionários. E sabem porque é que os terrenos foram entregues atrasados? Porque o Estado esteve à espera que os privados se valorizassem nas câmaras para depois, com a abraço de loteamento e não sei o quê, as indemnizações serem maiores. Portanto, o prejuízo ainda foi muito maior que estes 900 milhões. É assim, houve um conjunto de privados ligados ao poder que compraram terrenos, tentaram valorizá-los nas câmaras com alvarás de loteamento, para depois o preço de expropriação ser muito maior, e atrasaram-se, obviamente, e o Estado pagou isto 2 vezes. 900 milhões. Porquê é que eu trago aqui o ano 2011? Sobretudo para aqueles que estão ligados à função pública. Porque em 2011 foi o primeiro ano, se bem se lembram, ou se calhar já não se recordam, em que baixaram os salários aos funcionários públicos. Foi em 2011. O valor da redução dos salários à função pública foi aproximadamente 900 milhões de euros. Ou seja, todo o dinheiro que se tirou em salários à função pública em 2011 foi direitinho para os danos das PPPs rodoviárias. E assim, portanto, andou-se a perturbar a vida de 700 mil funcionários públicos, mais as suas famílias, para dar isto a 4 empresas. Em 2011. É claro, depois em 2012 não foi tão grave, em 2013 também não, em 2014 foi mais grave que em 2011 e tem sido esta a nossa história. Em 2015 ainda não sei, vamos ver. Só daqui a um ano é que lhes posso contar a história. E é assim que se anda a destruir o orçamento de Estado e o património de todos nós. Com a agravante, e desculpem ainda dar mais uma nota sobre as PPPs, o Estado português nem sequer precisava estar a pagar isto. Porque os contratos das PPPs estão a ser pagos de forma ilegal. Os contratos das PPPs estão a ser pagos de forma ilegal, nomeadamente no orçamento de 2015. Porquê? Porque estamos a falar dos montantes de 2015, que passa à frente, cá está, é sempre milhares de milhões, por 3 razões. Porque alguns dos acordos têm anexos secretos. E acordos públicos que têm anexos secretos, ou é numa área muito estrita da defesa, muito excepcional, e aí é diferente, ou não podem, por isso, simplesmente ser pagos. Quem já teve ou tem responsabilidades na administração pública sabe que o Estado só pode fazer pagamentos que estejam de verbas que estejam orçamentadas e cabimentadas. Quem anda na administração pública já ouviu falar muitas vezes da expressão cabimentação. Bom, não vamos aqui entrar em pormenores técnicos, não é isso, mas nem tenho interesse nenhum para ninguém, mas se há anexos secretos nos acordos das PPPs, e que são os anexos que têm a ver com aquilo que se deve pagar, é evidente que não pode ser pago. E, no entanto, estão a ser pagos. E depois ainda há contratos em que não há o chamado comparador público. O que é o comparador público? O comparador público é um instrumento legal que diz como é que devem ser concebidas as PPPs. E diz mais, que é, cada vez que se faça uma PPP, tem que se fazer a comparação entre fazer uma autoestrada em regime de parceria público-privada ou em regime de PIDAC, chamados Planos de Investimento da Administração Central. Se isso não tivesse sido feito, a PPP é falsa, é inválida, é ilegal, não tem que ser paga. Não quer dizer que o Estado depois não assuma o pagamento, mas não é de imediato, como está a acontecer. Bom, e depois ainda há algumas PPPs, em particular da Era Sócrates, que não cumprem a chamada Lei de Enquadramento Orçamental. Aquela lei, ao que está ali, é a Lei de Enquadramento Orçamental, que é a lei que diz o que é que pode e não pode entrar no Orçamento de Estado. E diz o seguinte: cada vez que o Estado português decida fazer qualquer equipamento, tem que fazer refletir de uma forma plurianual nos vários orçamentos de Estado a despesa inerente a esse equipamento. Se o não fizer,
Não quer dizer que que a dívida não exista, não deve ser paga naquele orçamento. Ora, o que acontece é que em 2015 estão a ser pagas PPPs cujas despesas não foram previstas na época correta. Não devia estar a ser pago. Por isso, o que eu não compreendo é como é que um Parlamento aprova um orçamento que tem cláusulas de pagamento ilegal, que poluem tanto as finanças públicas, como é que o Presidente da República, no fim, promulga um orçamento que é ilegal, em 2015, em pleno século XXI, ainda por cima, uma forma de alimentar a corrupção. E agora digam-me, mas como é que é possível chegar a isto? Como é que é possível? Porque a promiscuidade entre a política e os negócios é absoluta. Total. Enfim, eu poderia falar de outras áreas. Estamos aqui a falar de obras públicas e parcerias público-privadas. Só para terem uma ideia, no Parlamento, que é sede do poder político, a sede da democracia portuguesa, dos 230 deputados, há 50 e tal, que ao mesmo tempo que são parlamentares, têm negócios para o Estado. Ou seja, são deputados, por um lado, e devem lealdade a quem os elegeu, mas ao mesmo tempo são administradores, diretores, consultores, assessores de empresas que têm grandes negócios com o Estado. Então eu estou no Parlamento apenas para o seguinte, que é para conseguir influenciar a legislação em função do que interessa aos grupos económicos a que estão ligados e para terem informação privilegiada. E, portanto, esta promiscuidade absoluta entre os políticos e os negócios é que leva a que os negócios feitos pelo Estado sejam tão maus. Porque assim, por que razão em 2011 o Estado português se lembra de assinar contratos em que dá 900 milhões de euros às PPPs rodoviárias? Por uma razão muito simples. É que os atores políticos e os atores de negócios não são amigos, não são primos, não, são os mesmos. São exatamente os mesmos. Eu falei do engenheiro Ferreira do Amaral, que pensou o negócio da Lusoponte e hoje é presidente da Lusoponte. Foi ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. A seguir aos governos de Cavaco Silva veio António Guterres, que tinha como ministro das Obras Públicas Jorge Coelho. O que é que foi fazer Jorge Coelho uns anos depois? Foi para presidente executivo da Motengil, que é justamente a empresa que tem mais parcerias público-privadas em Portugal. Mais um que foi colher aquilo que tinha semeado. E a seguir a Guterres veio Durão Barroso. Quem é o Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso? Valente Oliveira. O que é que faz hoje o Sr. Engenheiro Valente Oliveira? É administrador, vejam só, da Motengil. Etc. Mas é que isto acontece em todas as áreas em que envolva dinheiro. É assim, porque é que isto não acontece, ou acontece muito pouco, na área da cultura? Porque as verbas da cultura são poucas. São baixas face às obras públicas, ao ambiente, etc. A promiscuidade é total. Nós assistimos em Portugal a situações, e em particular as grandes sociedades de advogados é que acabam por ser os grandes traficantes desta influência, em que uma sociedade de advogados consegue ao mesmo tempo dominar quem está no governo, quem está no Parlamento, quem está no negócio e fazer ali... Bom, bem recentemente, a Empresa Geral de Fomento, que é a empresa dos lixos, que, enfim, que tem um volume de negócios de milhões anual e que foi privatizada, quem é que assessorou o governo na privatização da sociedade de advogados, que se chama Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é junto ao Hotel Ritz em Lisboa. Portanto, esta sociedade ajudou o governo a privatizar. Quem é que ganhou o concurso? A Motengil, através de uma empresa que se chama Suma. Com que advogados? Com os mesmos. Portanto, a mesma sociedade de advogados estava dos dois lados da secretária. Mas isto acontece com os advogados, acontece com os deputados, acontece com os ministros, e é isto. Só assim é que se explica que haja negócios tão maus. Só assim é que se explica que isto aconteça. Porque nós vamos ao Parlamento e nas várias áreas de atividade, o que é que temos? Deputados na Comissão de Agricultura que controlam um governo que gera subsídios para as empresas onde eles são administradores, etc, etc. Isto acontece em quase todas as áreas. E diria-me, mas são os 230 deputados que andam metidos nisso? Não. Eu disse que eram 50 e tal. Portanto, os outros são coniventes, são cúmplices. São tantos. São quê? Danços. É pior, é pior. Não. Isso já não era mal todo. O grande problema é que os outros... Aliás, isto acontece quer no Parlamento, quer no Governo, quer nas grandes câmaras, onde há muito dinheiro, ou seja,
nas obras públicas, na contratação pública, no urbanismo, no ordenamento do território, no ambiente, coisas que envolvam dinheiro, são dominadas por uma pequena minoria de políticos. Os outros todos não querem perder o tacho, peço desculpa da expressão. E não querem perder porquê? Porque hoje em Portugal, hoje e já é assim há muitos anos, verdadeiramente já era assim até no tempo da ditadura, um deputado que fique na quinta fila que nunca ninguém ouviu falar, um vereador de uma Câmara qualquer, com alguma dimensão, é uma pessoa tratada cheia de salão-alegres. As pessoas cumprimentam, recebe normalmente uns bilhetes para o futebol de borla, quer fazer obras na casa da sogra e vai falar com o Presidente da Câmara, ou seja, tem uma série de benesses e privilégios que a sociedade portuguesa dá a quem anda nesse limbo da política. E, portanto, eles, apesar de não serem corruptos ativos, beneficiam desse Estado. E sabem que, se começarem a ser contra este estado de coisas, perdem o lugar. Então, pactuam. Aliás, essas pessoas deviam se lembrar de um ditado bem português e muito importante que diz o seguinte: tanto rouba o que vai à horta como que fica à porta. Portanto, esses cúmplices todos, que estão a permitir que os outros roubem, estão a prejudicar a sociedade tanto como os que roubam. Aliás, em boa verdade, e agora concordo, são tantos. Os outros ao menos ainda enriquecem. Estes nem isso. Portanto, verdadeiramente, já nem sei. É claro, os piores são obviamente os que metem a mão na massa, não é? Mas, verdadeiramente, há todo... eu estimo que na política, com alguma dimensão, não estou a falar de pequenas freguesias, estou a falar da política mais nacional, a percentagem de corruptos deve ser da ordem dos 10%. O problema é que os outros 90% dão lastro ao funcionamento dos mecanismos que esses 10% controlam. E, portanto, com esta promiscuidade fazem-se estes negócios. Não posso deixar de falar de um outro aspecto importante que tem a ver com a corrupção, já não tanto na administração central, mas na administração local, em particular nas questões que têm a ver com o urbanismo. Na administração local, eu acho que a corrupção tem dois grandes problemas, ou dois grandes capítulos de corrupção. A primeira tem a ver com a estrutura de empregos das câmaras municipais. Em todo o país, nós sabemos, dependendo da dimensão da Câmara, mas isto acontece em Lisboa e na mais pequena Câmara do país, que há a história de jobs for the boys. Portanto, quem está ligado a um partido acaba por, direto ou indiretamente, ter direito mais dia menos dia a ir trabalhar ou para a Câmara, ou para uma empresa municipal, ou para uma fundação, ou algo do mesmo género. Isto tem um problema terrível. Desde logo a injustiça. Porque se para um determinado lugar... Bom, até antes disso, há muitos lugares que são criados sem serem necessários, para dar taxas a bois. Portanto, isso é logo um problema, economicamente isto é um suicídio. Andar na administração pública, a criar lugares que não são necessários, só para dar empregos, isto é um disparate, economicamente é mau, quer do seu ponto de vista de funcionamento da administração, quer em termos gerais. Depois há um aspecto de injustiça, que é, se eu, em vez de colocar a gerir a manutenção das ruas a um engenheiro competente, vou lá colocar um boy incompetente, isto cria uma certa situação de injustiça e de raiva justificada por parte das pessoas. Mas o mais dramático ainda é que um incompetente posto a tomar decisões durante muito tempo é uma catástrofe. O grande problema é que essas pessoas depois são colocadas em posições de responsabilidade e não percebem nada do assunto. Mas também nem têm que perceber. Porque eles sabem é colar cartazes, organizar jantares, não têm nada que saber gerir ruas. E, portanto, são colocados lá e tomam decisões, o que quer dizer que não se faz o que é necessário e tudo isto fica muito caro. Bom, mas se isto é grave em todo o país, nos concelhos de menor dimensão, aqueles concelhos que têm 10 mil eleitores, 6 mil eleitores, aí é verdadeiramente dramático. Porquê? Porque nesses pequenos concelhos, por regra, o principal empregador é a Câmara. O segundo é uma instituição de solidariedade local, ou uma misericórdia, que é sempre o segundo empregador. E depois o terceiro, a correr bem, é uma empresa de média dimensão, em que obviamente o gerente ou o dono não se quer dar mal com a Câmara. Então, resumindo e concluindo, está tudo na rede clientelar do Presidente da Câmara, que é o cacique que mora lá do sítio habitualmente. Quando isto acontece, quer dizer que nesse tipo de concelhos mais pequenos, ninguém consegue um emprego, ninguém progride na carreira profissional, se não estiver na rede clientelar do cacique lá do local, que é invariavelmente ou o Presidente da Câmara,
ou então um empresário que manda no Presidente da Câmara. Não sai disto. Isto cria uma estrutura de recursos humanos horrível em Portugal. Eu, felizmente, não tenho essa profissão, mas ser gestor de recursos humanos em Portugal deve ser deprimente. Porque é gerir recursos humanos em que o fator qualidade do recurso humano raramente é pedido. Ou seja, o apelo à qualidade é realmente baixo. Nos conselhos maiores isso já não acontece, porque, enfim, há outras soluções. E por isso digo, este aspecto, do seu ponto de vista social, é verdadeiramente dramático. Mas onde o aspecto se torna mais dramático, do seu ponto de vista económico, é no urbanismo. Todos vemos habitualmente, enfim, eu escolhi este exemplo, podia ser outro qualquer, desta manchete, Correio da Manhã, que diz: autarca ganha 16 milhões em minutos. Isto aconteceu em Palombo, que é um concelho junto ao Porto, e explica-se isto também em meio minuto. Assim, há um promotor imobiliário que comprou um conjunto de terrenos numa zona que se chama Alfena, em Valongo, por 4 milhões de euros. Eram terrenos em reserva agrícola, em reserva ecológica, tinha veios de água, portanto lá não se podia construir, são as chamadas zonas não edificantes, onde não se pode construir nada, e comprou às 4 da tarde o terreno de 4 milhões de euros. E às 4h30 vendeu por 20 milhões. Então o que é que aconteceu nessa hora, meia hora fabulosa? Ainda por cima no mesmo notário, no mesmo sítio, na mesma sala, aquilo foi fantástico. O que é que aconteceu? Apareceu um papelinho da Câmara a dizer que afinal já se podia construir. Ou seja, a reserva agrícola deixou de ser agrícola, a ecologia acabou, os veios de água devem ter secado naquela meia hora, pronto, tudo se compôs e ele vendeu isto por 20 milhões de euros. O grande problema é que isto não é uma exceção. Isto foi uma regra nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, em Portugal, em particular, há um momento negro da vida portuguesa, que é entre 98 e 2008, em que até inclusive há um vazio legal no chamado regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Quem já trabalhou numa Câmara conhece isto, ou quem está ligado ao direito, em que há ali um vazio absoluto, em que algo que devia ter sido regulamentado, nos termos da lei, em 98, só foi em 2007, portanto ficou ali um vazio que devia ter demorado 6 meses e demorou 9 anos, e naturalmente a ver este vazio foi a discricionariedade absoluta. Mas mesmo antes disso, e mesmo depois disso, e mesmo hoje não quer saber, mas ontem, fazem-se negócios do tipo que eu lhes vou dizer, que é promotores imobiliários compram terrenos em reserva agrícola, em zonas de reserva natura, como acontece aliás aqui bem perto, enfim, e conseguem o seguinte: chegam à Câmara com aqueles terrenos, compraram por uns tostões e conseguem fazer, com alguma negociação, um alvará de loteamento. Com quem? Isto normalmente é aprovado nas Assembleias Municipais, mas as Assembleias Municipais aprovam sem saber até o que é que estão, a maioria das pessoas nem está dentro dos assuntos. E na Câmara quem trata disto é o Presidente da Câmara ou o Vereador do Urbanismo, que é pegar no terreno e permitir a aprovação de um alvará de loteamento que permite que o terreno passe de 4 para 20 milhões de euros. Porquê? Porque não se podia fazer lá nada e de repente pode-se fazer 2 hotéis de 5 estrelas, ou pode-se fazer um prédio de 20 andares, ou seja o que for. Isto tem desde logo um problema na sua origem, que é, quando isto acontece, o terreno valorizou-se de 7, 10, 8, 10 vezes. O que quer dizer que este negócio da promoção imobiliária em Portugal tem margens de 800 mil%. E em Portugal, a menos que haja algum que eu não conheça, só há 2 negócios deste tipo, que é o tráfico de droga e o urbanismo. Os únicos negócios que geram margens de 1000% em Portugal é o tráfico de droga e o urbanismo. E há um outro também, a venda de submarinos. Mas esse é marginal. Assim, sistemático é o urbanismo e o tráfico de droga. Com o agravante que, no caso do urbanismo, não só se tem esse ganho económico, como tem-se um papel que amnistia o crime que acabou de se cometer. Ou seja, a margem é a mesma, sob a capa da legalidade. Portanto, assim, verdadeiramente, a atitude racional para um bom traficante de droga é tentar ser promotor imobiliário. Porque ganha o mesmo e fica a coberto da lei. Enfim, não sei se tem amigos na área, espero que não, mas um bom traficante de droga, se é que isso é possível, o que deve tentar ser é promotor imobiliário. Porque no momento em que tem o alvará de loteamento, tem um documento que lhe atesta o ganho
mas além disso, amnistiam para o crime que acabou de cometer. Bom, como é que isto é possível? Porque os produtores imobiliários, como é sabido, dominam o poder político autárquico. Ou porque pagam as campanhas eleitorais, ou porque subornam os presidentes de Câmara e os vereadores de urbanismo, ou porque, por aí simplesmente, conhecem-lhes um determinado fraco e os chantageiam, por aí fora. Bom, e depois, com esta valorização de terrenos, aconteceram 3 coisas nos últimos 15 anos, todas elas más. A primeira é, os promotores imobiliários compraram os tais terrenos baratos, valorizaram-nos, construíram casas. Construíram casas, foram à banca buscar financiamento e, neste momento, em Portugal há casas abaixo. Neste momento, em Portugal, há 2 milhões de casas vazias por dia de negócios deste género. Ainda por cima, casas vazias que não pagam imposto, porque estes promotores imobiliários não têm as casas em seu nome, nem da mulher nem dos filhos, têm as casas em nome de fundos de investimento imobiliário que estão isentos de IMI. Portanto, qualquer um dos senhores aqui que tenha um T3, um T4, ou seja lá o que for, paga mais IMI do que quem tiver 150 casas na área metropolitana de Lisboa. Porque, digamos, titula essas casas em fundos de investimento imobiliário e tem isenção de impostos. O que, do meu ponto de vista, até é inconstitucional. Mas o facto é que está lá. Está no orçamento de cada ano este tipo de isenções. Não é exatamente igual todos os anos, umas vezes é mais, outras vezes é menos, mas o facto é que eles estão isentos de IMI. Isto quando se fazem casas. Depois há uma segunda situação que é, nem sequer se fazem casas, mas os terrenos são valorizados, aliás já falei isso há bocado a propósito da PPP, porquê? Das PPPs, porque estes cavalheiros sabem que num determinado local vai ser construído um qualquer equipamento público, uma PPP, a travessia de TGV, uma rotunda, um chafariz, seja lá o que for. Então, o terreno é agrícola, os promotores imobiliários vão comprá-lo, pode valorizarem, para depois a expropriação ser muito mais cara. Isto aconteceu na linha de atravessamento de TGV, aqui a sul de Lisboa. Toda a gente sabe que não há TGV, mas o Estado português gastou a expropriar terrenos para o TGV 1.000 milhões de euros. Talvez um bocadinho mais, não sei ao certo, mas é desta ordem. E reparem, expropriou terrenos, que eram terrenos que inicialmente eram agrícolas, mas foram transformados em urbanizáveis, para o custo de expropriação ser muito mais elevado. Vejam, desculpa a expressão, a estupidez que é um país em que há uma entidade pública chamada Câmara, que valoriza terrenos aos privados, para depois os privados irem vender ao Ministério das Finanças. Isto custou milhares de milhões de euros. É assim, algumas SCUT, normalmente em termos de jornais internacionais, os terrenos numa autoestrada nunca podem custar mais de 20%. Portanto, no custo global do negócio, 20% é aquilo que se admite. Há algumas SCUT em que metade do custo é custo de terreno. Que eram terrenos que eram agrícolas, mas foram hipervalorizados para depois serem expropriados muito caros e serem pagos pelo Estado português. E há uma terceira situação, talvez ainda mais calamitosa do que estas, que é situações em que os proprietários compraram terrenos agrícolas, valorizaram-nos com alvarás de loteamento e foram à banca, pediram financiamento para um determinado projeto e trouxeram o dinheiro para o financiamento. E o que é que fizeram a seguir? Nada. Meteram o dinheiro ao bolso e não fizeram absolutamente nada. E com isto criaram uma bolha imobiliária gigantesca que não sei como é que nos vamos livrar dela. No BPN estima-se que a bolha seja da ordem, é claro que depois os bancos chamam isto para uma coisa mais simpática, que é chamadas imparidades. É não mais simpático. Mas imparidade quer dizer bolha imobiliária, que é projetos imobiliários que foram financiados a troco de nada. Como aliás há um aqui bem perto na Ria de Alvor, um projeto financiado em 80 milhões, o que é que se fez? Zero. No BPN estima-se que 2 mil milhões sejam, dos 7 mil milhões, que 2 mil sejam desta ordem. Ou seja, isto aconteceu porque só foi possível acontecer através de uma associação verdadeiramente mafiosa entre promotor imobiliário, presidente da Câmara que aprova os projetos e administrador de banco que os financia, sabendo que não se vai fazer absolutamente nada. Isto aconteceu no BPN, aconteceu no BES, aconteceu no BPI, aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, aconteceu em tudo que era de banco, naturalmente com a conivência de administradores destas entidades financeiras. E o que é que ficou lá como garantia? Apenas o próprio terreno. Só que, obviamente, o terreno não vale o que vale o empreendimento imobiliário, como é óbvio. Então, o que acontece é que o rácio
na relação entre a garantia e o financiamento é da ordem de 1 para 40. E o resto, quem é que vai pagar? Vamos ver. Não sei como é que se vai resolver este problema. Não sei como é que se resolve. Aliás, há um caso destes muito conhecido, que foi muito mediatizado, que foi aquele caso em que Duarte Lima, no BPM, justamente, tinha um terreno que valia 3 milhões e trouxe um financiamento de 50 milhões. Já ouviram falar disto? Mas atenção que isto também não é uma exceção. Isto é uma regra. Isto fez-se durante não sei quanto tempo. Bom, com estas brincadeiras todas, nós, quando a crise começa, portanto, janeiro de 2009, se quiserem, dezembro de 2008, 70% da dívida privada portuguesa era dívida imobiliária. Ou seja, depois de não sei quantos meses ou anos em que nos andaram a dizer que andamos a gastar acima das nossas possibilidades, felizmente já acabaram com essa conversa, mas durante um ano andávamos sempre a ouvir que tínhamos andado a gastar acima das nossas possibilidades, dando a ideia que os portugueses eram uns tolinhos que tinham andado a endividar-se para fazer férias na América Latina, comprar telemóveis e tal, como se fossem malucos. Felizmente já acabaram com essa conversa, mas mesmo quando essa conversa dominava o espaço público, as contas eram estas. 35% da dívida pública, portanto, aqueles que deve-se à corrupção. Aqueles casos que falei no início da minha intervenção. 35%. Ainda hoje é assim. Não haveria dívida pública, desta dimensão, obviamente, se não houvesse tanta corrupção. E qual era a consequência disso? É que nós, em vez de pagar o serviço da dívida que hoje temos, em Portugal, em 2015, vai-se gastar mais do Orçamento do Estado a pagar a dívida do que em todo o sistema de educação. Pensem no sistema de educação de Melgaço, Vila Real de Santo António, Ilhas, etc. Tudo isso custa menos do que se paga de juros de dívida pública. Naturalmente, se a dívida pública não tivesse a dimensão que tem, poderia pagar-se apenas 50% ou 60% do que se está a pagar. E era tudo muito mais equilibrado, como é evidente, e se calhar o IVA não estava a 23, estava a 19, como está na Áustria. E este é um aspecto fulcral. Dívida pública, origem e corrupção. Dívida privada, 70%, ou seja, 68% de dívida imobiliária que nasce de fenómenos especulativos e corruptos nas autarquias locais. Bom, só por curiosidade, isto são dados de 31 de dezembro de 2008, ou se quiserem, de 1 de janeiro de 2009. 68% é dívida imobiliária. E os outros 30% que faltam aqui. É 15% da dívida privada era, de facto, os chamados bens de consumo corrente. Telemóveis, carros, etc. Isso representava 15% da dívida privada. E os outros 15% que ainda faltam aqui. Era todo o crédito disponível na banca para toda a atividade económica. Turismo, agricultura, pecuária, calçado, têxteis e o que mais se lembrarem, toda a indústria vivia apenas com 15% do crédito disponível. É evidente que um país que financia 5 vezes mais a especulação imobiliária do que toda a atividade económica não podia acabar bem. Nem em Portugal, nem em lado nenhum. Mesmo do ponto de vista teórico, as coisas estão a correr mal, isso todos sabemos amargamente. Mas só é que nem por milagre podia correr bem, quando 5 vezes mais se financia a especulação imobiliária do que toda a restante atividade económica. É por isso que eu acho, e já vai alongar a minha conversa, que nós temos o grande combate desta geração, é o combate contra a corrupção. Porque se a grande crise que passamos tem a ver com a dívida pública e a dívida privada, se a dívida privada 70% tem origem na corrupção, se a dívida pública quase metade tem origem na corrupção, se queremos sair desta crise, temos que combater uma causa, que é combater a corrupção. E o problema é que temos de ser nós. Temos de ser nós. E temos que combater para sair deste buraco em termos conjunturais, mas há um aspecto até talvez mais importante do que este, ou igualmente importante, que é o seguinte: eu mostrei a situação em que nós estamos em termos de corrupção a nível mundial. 32º lugar, em termos europeus, junto à Espanha, à Grécia e tal. Todos os anos, além de serem estes números, há muitos índices, são publicados também os indicadores de desenvolvimento, o chamado Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que alguns aqui darão aos alunos nas escolas, é um indicador agregado de saúde, ciência e educação. Portanto, para cada país vê-se qual é o seu índice de saúde, o índice da esperança de vida à nascença, o índice do nível educacional e o índice do produto interno bruto per capita. Portanto, estes 3 índices
juntam-se num indicador agregado e dão um índice de desenvolvimento. Isso também já era, obviamente, um conjunto de tabelas e um mapa que é este. Este é o mapa de desenvolvimento dos dados. Os dados do IDH andam normalmente 9 meses atrasados face aos outros, mas isto não muda muito tanto para ano. Este é o mapa da corrupção ou da transparência. Bom, são os originais, dos documentos originais. Como poderão ver, os países mais desenvolvidos são os que estão a ver, que são exatamente os mais transparentes. Ou seja, há aqui, basta olhar para o mapa. Mas mesmo sem olhar para o mapa, até porque a Academia já se pronunciou sobre isto, está provado que há uma forte correlação negativa entre corrupção e desenvolvimento. Não há países corruptos desenvolvidos, não há países desenvolvidos corruptos, e há uma forte relação entre uma coisa e outra. Ao contrário, como é evidente. E por isso, se nós queremos ir no caminho do desenvolvimento, ter um caminho de desenvolvimento para os nossos filhos e netos, só nos resta combater a corrupção. Temos que combater a corrupção para sair da crise. Mas, sobretudo, temos que combater a corrupção para que Portugal, daqui a 30 anos, na próxima geração, seja um país mais desenvolvido. E temos de ser nós a tratar disso. Enfim, cada um de nós tem a visão de Portugal à sua maneira. A minha não é tanto de um território. Eu vejo mais Portugal como um conjunto de pessoas. Umas vivem cá, são os 10 milhões. Depois há mais 5 milhões que vivem por esse mundo todo. E depois há alguns que vêm viver connosco, que são os imigrantes. Eu acho que Portugal é tudo isto. Eu vejo mais no sentido de nação, se quiserem, do que de Estado. E toda esta comunidade. Mas, além disso, também se calhar por ter nascido na província, eu acho que Portugal não nos pertence só aos que estão cá hoje. Pertence aos meus avós e aos vossos avós, pertence aos que já cá passaram e pertence, além disso, aos que vêm aí. Não é? E há aqueles que ainda não nasceram. Portanto, uma comunidade, uma nação é isto tudo. Só que nós temos um problema, que é quem é que pode resolver o problema de desenvolvimento de Portugal? Os que ainda não nasceram, obviamente, não têm hipótese. Os que já morreram, pela mesma razão, também já não estão cá. E, verdadeiramente, também não são os imigrantes a viver no Luxemburgo ou em New York ou na África do Sul que podem tratar deste problema. Então, restamos nós, cá estamos. É esta comunidade de cidadãos que vive em Portugal em 2015, 2016, 2017, que das duas uma, ou garante desenvolvimento para um futuro dos nossos filhos e netos, ou se não combater a corrupção. Nós iremos definhar, e Portugal, tal como nós o conhecemos, nas várias facetas da sua história, com esta característica de sermos gente que, apesar de tudo, se dá bem e que vive bem em qualquer parte do mundo, vai acabar. Por isso, o combate à corrupção é um combate de toda a nossa vida, para todos. É claro que uns mais envolvidos, outros menos, porque se queremos sair da crise, temos que combater a corrupção. Mas se queremos ter um país decente na próxima geração, aí essa é a razão central pela qual temos que fazer este combate. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Paulo Moraes. É sempre tão gratificante ouvi-lo. E já sabe que eu adquiro sempre a sua partilha no meu dia-a-dia, tentando fazer com que seja também uma peça significativa na nossa sociedade nesta temática da corrupção e da transparência. Acho que deixou aqui algumas dicas que são de suma importância para abrirmos um debate e tal como disse no início, até me vou levantar, como disse no início, há questões, depois de termos ouvido esta magnífica hora de partilha do Dr. Paulo Moraes, eu de certo que acredito que há questões que a assistência gostaria de ver esclarecidas ou, de certa maneira, tentar obter aqui respostas para se fazer a ponte, para invertermos estes números que são tão preocupantes e que cabe a todos nós podermos combatê-los, que cabe a todos nós também, através daquilo que hoje aqui mostrou e partilhou, fazer com que tenhamos a oportunidade de passar às gerações vindouras um melhor futuro, penso eu, tal como disse muito bem, para os nossos filhos e também para os nossos netos.